E já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o programa de hoje está fantástico, já confere aí. Nós tivemos um curso de cerveja artesanal, que era, na verdade, para desmistificar, para tirar aquela coisa de que cerveja só se faz dentro da indústria, que você também consegue fazer na sua casa, com uma panelinha ali de 10, 20 litros e brincar. É possível. É possível. E de qualidade. E a partir dali eu peguei um amor tão grande pela coisa, pela química da coisa, pela história, que eu acabei direcionando todos os meus estudos para a cerveja. E na sequência, temos a presença do empresário Ricardo Sintra, que esteve aqui com a gente e compartilhou toda a sua trajetória. Lá no CT a gente tem a R9, né, que é uma franquia de futebol infantil, dos 4 aos 15 anos, que está muito bem. E o CT Bonifácio, no seu complemento todo, tem R9 numa parte, você tem beach tênis e futevôlei. Então, beach tênis é a sensação do momento. Sensação. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo que a gente já espera aqui no Precito Atacado da Cerveja, esse lugar sensacional, que quando a gente vem aqui já dá aquela sensação, aquele sentimento de felicidade. Porque falar de cerveja é muito bom, porque a maioria do mundo ama cerveja. E eu estou com um especialista aqui do meu lado, Rodrigo Vassoler. Você é químico da Cuiabana, Cervejaria Cuiabana. Então vocês já imaginaram, né, minha gente, a quantidade de informação alto nível que a gente vai ter aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje no Precito, batendo esse papo sobre cerveja, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de alguma coisa que a gente ama tanto, né, de uma Sim. coisa tão gostosa de se falar, ainda mais num ambiente desse. Verdade. Já conhecia aqui o Precito? Não, ainda não. Não conhecia? É a primeira visita aqui. É a primeira de muitas. Geralmente o pessoal me tranca no fundo da fábrica e no laboratório, eu não consigo participar desses ambientes mais legais. Ele falou, olha, minha gente, trancado no fundo da fábrica, porque você é o químico, né? Mas é a pessoa mais importante de todo esse processo. É a gente que olha pela qualidade da sua Cuiabana. Deu, minha gente, olha só com quem nós estamos falando aqui. Eu, Rodrigo, antes de adentrarmos ao bate-papo específico sobre a cerveja, processo, essas coisas que nos encantam, porque é encantador você saber como é que é o procedimento. Mas assim, como surgiu isso na sua vida? Você sempre quis? Sempre foi algo que te atraiu? Não, eu era cinegrafista de animais, eu filmava animais para leilão até 2016. Aí eu entrei na Faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ali na UFMT, e um ano depois eu tive contato através do professor Paulo, que deu um mini curso, foi eu e o Márcio, que hoje é o nosso CEO da Cuiabana. Nós tivemos um curso de cerveja artesanal, que era, na verdade, para desmistificar, para tirar aquela coisa de que cerveja só se faz dentro da indústria, que você também consegue fazer na sua casa, com uma panelinha ali de 10, 20 litros e brincar. É possível. É possível. E de qualidade. E a partir dali eu peguei um amor tão grande pela coisa, pela química da coisa, pela história, que eu acabei direcionando todos os meus estudos para a cerveja. Desde então eu já fui cervejeiro da Lely Cervejaria, já tinha passado pela Cuiabana antes, quando ela era do Ricardo Guarese.
Sim. Aí agora, esse ano, com o projeto novo do Márcio, ele me chamou de novo pra gente entrar no quadro de colaboradores lá para entregar um produto de excelentíssima qualidade pra galera aí se divertir na cidade. Opa, coloca diversão nisso aí, né? Olha, a cerveja artesanal, ela é diferenciada, né? Você realmente se apaixona pelo sabor. Você bebe, não é pra ficar tonto, não. Porque muitas pessoas... você quer sentir o sabor. E eu acredito que para quem está lá no procedimento, é uma alquimia, né? Sim, é uma alquimia gigantesca. A cerveja, a nossa Hope hoje, que eu acho que é a alquimia mais interessante assim, de contar, é a da Hope Lager. Se você jogar o lúpulo no momento diferente, eu jogo os lúpulos de dry hopping depois da fermentação pronta, frio lá no tanque. Se você jogar em momentos diferentes, uma hora ele vai tirar a manga, na outra ele vai te dar um maracujá. Então, a mesma matéria-prima, você consegue tirar aromas de frutas vermelhas, frutas amarelas, você consegue brincar com esses ingredientes e buscar características que o Vinícius tanto gosta. Ele acha muita panificação na nossa Pilsen. O Vinícius é o proprietário da... Vinícius é o sommelier. O sommelier! Que participa sempre aqui com você. Sim. O Vinícius Massucci, é verdade. Ele é nosso sommelier lá também, então não sou só eu na qualidade, eu cuido da parte laboratorial. O Vinícius chega para mim e fala, senti uma maçã verde. Aí eu já sei que é o acetaldeído e eu sei o que eu tenho que corrigir lá no processo para me eliminar aquele defeitinho. Então, desde o início, a gente trabalha junto com o Massucci já para ir melhorando as coisas, né? Melhorando e manter o padrão. O Vinícius Massucci, ele realmente é uma pessoa que ele entende, é apaixonado também, tanto quanto você, eu já estou sentindo aqui, por cerveja e por todo esse processo, né? De criação, de sabores. Ele sempre participa da parte das receitas, de ajeitar as receitas. A montagem da receita geralmente sou eu e o Márcio, mas aí a primeira prova é sempre do Vinícius, ele que acerta o ponto para a gente liberar para o mercado, é ele que ajuda a gente a acertar a questão de caramelo na cerveja, do amargor. Falar, essa eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de vender, vamos fazer uma cervejinha mais suave, com um amargor mais redondo. Rodrigo, pelo que eu percebi, é o tempo que manda no sabor? Não. É o tempo do... Também. Vou falar um pouquinho do processo de cerveja. A gente faz a cerveja em 5 processos básicos. Você põe o grão na água e cozinha esses grãos entre 40 e 70 graus. Depois a gente filtra para tirar, ferve a cerveja, aí a gente passa e fermenta ela, põe o fermento para fermentar. Depois desse processo a gente engarrafa. Basicamente são esses 5 passos. Cada um deles, 1 grau de temperatura, 1 minuto a mais, vai me dar uma característica diferente no produto final. E a gente trabalha para acertar a densidade exata no produto que a gente quer lá no final, até para conseguir manter o padrão. Sim. Quando a gente fala da parte de mostura, que é a primeira etapa, a 40 graus eu estou trabalhando só as cadeias de beta-glucana, que é onde prende o amido que está dentro do grão. Então eu estou liberando o amido para que ele possa ser quebrado. A 50 graus eu vou trabalhar a quebra das proteínas. As proteínas na cerveja é super importante porque é ela que dá a formação de espuma. Então eu consigo conseguir uma cremosidade maior, uma menor. Eu consigo trabalhar de forma que eu coloco a característica que eu quero no produto final. Entendi. Aí as outras 2 rampas que vêm de 60 e de 70 graus são 2 enzimas diferentes que elas só quebram o amido em açúcares. Mas uma ela quebra aleatório, então ela me deixa açúcares grandes. Se eu trabalhar só essa e não trabalhar a outra, eu vou ter uma cerveja com um corpo maior, com um dulçor mais presente. E se eu trabalhar só a outra por mais tempo, eu vou secar a cerveja. Então eu vou ter uma cerveja bem sequinha, com uma pegadinha de álcool. Por isso que o mundo da cerveja é tão complexo. E com os mesmos ingredientes, é exatamente os mesmos maltes que eu uso para fazer a Pilsen, eu faço a Hope, eu faço a APA. É tudo a quantidade, o mesmo, só muda um pouquinho a quantidade de um. Na Pilsen eu uso, acho que é 10% de Munique, na Hope a gente usa 25%, que ela puxa a cor um pouquinho mais, então eu uso só para ajustar a cor, mas a base é a mesma. Olha que legal. É maravilhoso, a gente consegue nos detalhes acertar o que o Vinícius quer lá no final. É maravilhoso. Rodrigo, quanto tempo você, assim, qual o processo mais longo
a mostura, fervura, tudo isso demora em cerca de 8 horas para a gente produzir uma batelada de cerveja. E isso não importa se você está fazendo 20 litros na sua casa ou está produzindo 3 ou 6 mil litros na Cuiabana. O tempo do processo é o mesmo, porque é o tempo que vai dar o tamanho das moléculas para dar. O processo mais longo nosso é no fermentador, que a gente inocula a levedura, ela vai passar ali cerca de 5 a 7 dias fermentando a uma temperatura entre 12 e 17 graus, depende da cepa de levedura, que a gente pode escolher, assim, eu tenho cepas que produzem ésteres frutados e tenho cepas neutras, que a gente usa para Pilsen, por exemplo, para não ter aromas da levedura. Aí fica lá de 5 a 10 dias, aí a gente vai abaixar a temperatura, deixar em 0 graus mais uma semana e meia, para depois filtrar a cerveja, pôr gás para mandar para o cliente. Olha só! Da fermentação até o produto estar pronto mesmo, são cerca de 15 a 25 dias. Isso isso aí é um trabalho conjunto meu e do Vinícius, a gente vai indo para o laboratório. Vocês vão... Entendi. Porque tem a cerveja, não necessariamente, ela nem sempre vai ficar pronta com 14 dias, porque a gente trabalha com micro-organismo. Então, às vezes ele está na primeira geração, ele está com uma vitalidade maior, ele trabalha mais rápido. Às vezes ele já é um que eu já reutilizei um monte de vezes, então ele está mais fraquinho. Aí ele precisa de um tempo maior para fazer a maturação e deixar a cerveja no ponto. Entendi. A diferença, eu acho que das artesanais para as cervejas mais industrializadas é que a artesanal tem a possibilidade de deixar esse processo acontecer, que é onde a gente elimina risco de ressaca, diminui, né, o risco de ressaca. Adorei, porque olha, pause aí. O nível da ressaca também pode ser controlado? É porque durante a fermentação as leveduras geram muitos álcools superiores e são esses aldeídos, esses álcools que vão dar dor de cabeça no outro dia, vão te dar trabalho. A ressaca não é só dos aldeídos. Sim. O álcool, se a gente beber demais, ele desidrata o nosso corpo. E aí, a água, muita água. Então, se você tomar uma Cuiabana, você vai ficar desidratado, mas eu garanto que você não vai ter dor de cabeça. Viu, minha gente? Olha só que maravilha, que dica maravilhosa. Falando de Cuiabana, porque você é da Cuiabana, está lá se dedicando, um super profissional. Eu quero saber o seguinte, qual é o diferencial da Cuiabana? Você pode me responder, mas segura um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta com mais bate-papo com o Rodrigo Vassoler, que é o químico da Cervejaria Cuiabana. Estamos de volta aqui no Precito Atacado da Cerveja, neste bate-papo sensacional com o Rodrigo Vassoler, químico da Cervejaria Cuiabana. E eu fiz uma pergunta para ele antes de finalizarmos o bloco anterior, que seria qual o diferencial da Cervejaria Cuiabana. Porém, calma, vamos segurar mais um pouquinho, porque eu estou curiosíssima. Durante essa entrevista, o telefone dele não parou de tocar. E a gente parava e gravava mais um pouquinho, porque ele está controlando algo. Eu quero que você conte pra gente, Rodrigo. Hoje a entrevista estava marcada, então não podia desmarcar, mas a gente está produzindo 6 mil litros de cerveja agora. Lá 6 mil? Então aí os meninos vão fazendo a produção e aí eles vão tirando a densidade da cerveja e me passando, porque a gente tem que fazer os cálculos para ela bater sempre a mesma coisa no fermentador. Então, E você vai controlando a distância, dando as coordenadas? Sim, até mesmo quando eu estou dentro da fábrica, eu não consigo colocar a mão na massa. Mas eu vou reunindo todas as informações, pH da água, quantidade de sais, quantidade de lúpulo que está pondo, a densidade que deu na pré-fervura, depois da fervura, para a gente ter, porque o que me interessa é eu chegar numa densidade específica lá no tanque, que vai me gerar um produto idêntico toda vez. Então, eu acho que justamente é esse que é o diferencial da Cuiabana. Olha, ele já está respondendo a pergunta. Você fez outra que já respondeu. Eu fiz outra que já respondeu. Então, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. A gente hoje tem um laboratório montado lá com o espectro V, tenho 2 estagiários da engenharia sanitária, mais uma estagiária que a gente paga a bolsa de mestrado para ela, que ela faz engenharia de alimentos. Então, toda essa galerinha está dentro do nosso laboratório para ajudar a gente a ter um maior controle de qualidade. Tipo, eu acredito que hoje no Mato Grosso eu sou a única cervejaria que tem essa quantidade de estagiários fixos. Sim. E que nem a Flávia vai ficar com a gente ali por 2 anos.
São 2 anos que a gente paga a bolsa de mestrado para ela, são R$ 1.600, se não me engano, hoje está girando. E ela vai desenvolver o projeto dela dentro da fábrica e no final os dados do projeto dela vão ajudar a gente a melhorar a qualidade do nosso produto. Olha só. É uma troca maravilhosa que a gente conseguiu fazer com a universidade. Olha que legal. Eu ajudo a bancar as pesquisas, libero espaço para os alunos irem dentro da fábrica, trabalhar na forma de estágio, de projeto. E eles me retornam com informação, com acesso ao laboratório de última geração, com professores, doutores que vão dar opinião, vão ajudar a gente a desenvolver. Então a gente sempre fala, essas cervejas são 100 dedos que tem nela. Olha só, minha gente, por isso que é gostosa desse jeito. Eu tenho uma queda muito grande pela cerveja da cervejaria cuiabana. Lógico que tem vários estilos, né, de cerveja. Agora, dentro desse assunto, qual que é a queridinha? A minha queridinha é a Hope Lager. Hope Lager. Ela é a mais queridinha, tipo, nós conseguimos trabalhar a adição de lúpulo depois da a fermentação de uma forma de que quando você serve ela no copo, é para ela vir no aroma manga madura, e conforme ela vai esquentando, ela vai mudar para o maracujá, e no final, quando ela está mais quentinha no copo, ela já está com resinoso. Então é uma cerveja que o Márcio, ele trabalhou muito essa parte, que ele entende muito bem dessa parte de lúpulo, para a gente conseguir imprimir camadas de aromas, onde no decorrer do seu copo você vai ter sensações diferentes com a mesma cerveja. Olha só, minha gente. E além disso, é uma cerveja que você pode abrir ela a 6, 7 graus de temperatura, que você vai tomar e vai achar ela maravilhosa. Ela não precisa estar trincando. A cerveja artesanal, ela tem essa tendência, né? Ela não precisa estar muito gelada. Sim. Na realidade, diz que quando ela está muito gelada, você não consegue sentir o sabor. É isso? Exatamente. No Brasil, a gente tem o costume de servir a cerveja trincando, Sim. porque a nossa Pilsen costuma ter muitos defeitos. Tanto que esquenta e ninguém toma. Só, então é um jeito de disfarçar. Você congela as papilas gustativas e ninguém sente nada no sabor. Olha isso, minha gente, porque as pessoas falam, cerveja tem que ser branca, tem que ser trincando. Não é verdade. Você não sente gosto de nada. Aí você vai tomar uma água gelada ali, refresca, é hidratante, é maravilhoso. Mas isso em Cuiabá, né? Porque geralmente você vê como é que é o marketing, né? Porque Cuiabá muito quente, uma cerveja gelada, você fala, nossa, tá maravilhosa. Mas o sabor da cerveja? Não, você perde totalmente o sabor. Coisa abaixo de 1 grau ali, a gente não consegue sentir muita coisa de paladar. Sim. A nossa Pilsen hoje é a mais queridinha de todo do consumidor, né? Hoje a gente está com a gente vende mais de 17 mil litros só de Pilsen. Olha só. E da minha queridinha não vende 3. Não vende 3. E é a mais gostosa. Mas o pessoal vai chegar. A Pilsen é a nossa porta de entrada para o mundo artesanal. Sim. A gente está trazendo os clientes. É um amadurecimento, não é verdade? Quando você inicia a conhecer cerveja artesanal, cada vez mais você vai acostumando com o sabor, aí você vai pegando o gosto, o paladar, daí você consegue a querer sentir aquela vontade de experimentar mais, não é verdade? E o mais engraçado é que a gente tem exemplos dentro da fábrica lá, o Leandro, ele é nosso vendedor, ele não era bebedor de cerveja artesanal e só tomava Pilsen. Depois que nós conseguimos fazer ele tomar a Hope Lager, uns 2 churrascos, ele não consegue mais tomar Pilsen. Tá com o paladar treinado. O paladar já. dele agora já é para cerveja mais forte. Então, isso é uma tendência, né, Rodrigo? Tendência. Você está percebendo isso? Inclusive é uma tendência que está casando muito com os restaurantes. Olha se só. Se você pegar uma Hope Lager com bastante aroma de maracujá, aquilo com churrasco, ela casa muito melhor do que a Pilsen. Sim. Então a harmonização acaba ficando mais fácil com as cervejas especiais. Olha, eu também venho tendo informações em relação à harmonização. Antes as pessoas achavam que cerveja de nenhum tipo combinava com alimento ou com churrasco. E não é verdade. Tá caindo a já. cerveja artesanal, ela já está suprindo aí uma gama, uma infinidade de pratos, né? Que combina com cerveja artesanal. Combina com tudo. Nós temos cervejas, uma cerveja que eu faço muito em casa para mim. É uma Russian Imperial Stout. São cervejas que você atinge em torno de 10,5%, 11% de álcool. Então ela é tão forte quanto um vinho. Sim. Chega a tudo isso. Chega tão forte quanto um vinho. E aquilo para você comer uma massa, um macarrão com molho branco, fica maravilhosa. Ela encaixa perfeitamente. Quero experimentar, hein? Super dica dessa cerveja. Separado o seu lá. Deixa separado para mim. Eu sei que todo mundo ficou assim com
com aquela vontade, né? Rodrigo, que bate-papo sensacional, adorei, de verdade, conhecer um pouquinho mais de todo esse processo. É encantador, a gente se encanta, né? Saber como é que é feito, porque a gente ama tanto. E é tão sensacional quando você sabe o processo de criação. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo está assim bem satisfeito com todas as suas informações, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença aqui e já quero deixar um convite para você, para os telespectadores, se vocês quiserem ir na fábrica conhecer o processo. Olha só! Só liga lá, a gente marca. A gente não posso deixar muito aberto, porque senão aparece muita gente e é uma fábrica de alimentos. Entendi, você tem todo, né, aquele cuidado. Sim, temos que ter, de contaminação, evitar todo esse risco. Mas ligando antes, combinando, a gente prepara a EPI para vocês, deixa tudo ajeitadinho, aí vocês conseguem acompanhar todo o processo de produção. Olha que maravilha, podem tirar gente. foto, filmar, no final Não, nós vamos provar. filmar, porque daí a gente vai conseguir levar toda a nossa audiência lá para dentro do processo de criação das cervejas artesanais da Cervejaria Cuiabana. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rodrigo, obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado. E olha, o bate-papo foi sensacional, eu amei. Sempre que a gente dá essa passadinha aqui no Precito, o atacado da cerveja, vem coisa boa. E a melhor parte é que os precitos aqui são sensacionais e vocês encontram Cervejaria Cuiabana aqui no Precito. O Elga e você só está esquentando, só está começando. A gente vai dar aquela paradinha, mas já voltamos diretamente em nosso estúdio. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, porque eu estou com um convidado muitíssimo especial, Ricardo Sintra, Obrigado, um dos grandes empresários aqui de Cuiabá, uma pessoa que a gente tem uma história juntos e que eu tenho um carinho enorme, um respeito. Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui, uma satisfação. Primeiro, parabéns pelo programa, um Obrigada. sucesso danado, muito bem falado. E a gente sabe, né, Elga, da sua luta, da sua correria. Parabéns por esse sucesso e merecido. Olha só, presente, foi um presente, já a sua presença e as palavras. Obrigado, que é isso. Ricardo, como eu disse, eu tenho um respeito enorme por você. Foi uma pessoa que me deu muita oportunidade e confiança no meu trabalho. Você acreditou no meu trabalho e mudou muito a minha vida, essa confiança que você me deu. Então, primeiro eu quero te agradecer, viu, pela confiança, por tudo que a gente construiu junto também no ramo de evento, que até hoje está ecoando aí, não é verdade? E agora eu quero fazer a pergunta, e como é que tá os eventos? Finish, você já... Eu acho que a gente deu uma estacionada nos grandes eventos, né? Sim. Junto com você, primeiro também te agradecer pelo que você fez com a gente lá. Você também foi muito importante na nossa fase, naquele período que a gente estava, né, fazendo grandes eventos. Grandes eventos. Então isso eu acho que tudo na vida são momentos e a gente aproveitou bastante. Eu falei com a Vivi esses dias. É um livrinho que a gente deixa também, faz parte. Verdade. Pode voltar daqui uns dias, claro. A gente deixou, acredito eu que nós deixamos um belo legado, né, Elga? Eu acho que a gente tem se a gente olhar para trás, grandes pessoas hoje, grandes empresários do meio da noite, do evento, passaram por nós. Então isso me deixa muito... me dá uma satisfação legal de falar assim, poxa, isso aí é um legado bacana, você é uma delas. Com certeza. Que você tem uma participação extremamente importante. Eu posso saber e guardar você e a Mariela o seguinte, nos ajudaram muito, porque eu acho que a gente só é o que é e a gente só cresce quando a gente é cercado por pessoas competentes, né? Com certeza. Então vocês fizeram um belo trabalho com a gente. Sobre os eventos, o meu futuro a Deus pertence, então... Fica aquela pontinha no coração, né? Mas claro. O Jerônimo está aí, firme e forte. 18 anos, pegando a maioridade agora. 18 anos. Então é uma Ricardo, história na noite. É uma história, né, muito
É uma história assim muito impactante Muito. ter uma empresa nesse segmento há 18 anos. Eu acho que é uma vitória. Muito poucas, eu acredito, que duram tanto tempo. Eu acho que não tem. Não tem, Eu acho que não tem. Da noite, assim? Da noite. Não tem. É difícil demais. Você pode ter um restaurante, né? Você pode ter algumas coisas tradicionais da cuiabania. Mas para viver do jeito que a gente viveu, do jeito que a gente vive ali daquela casa, são poucas e eu acho que não tem. Então, assim, é uma história muito bonita dentro da noite cuiabana e mato-grossense, né? E ele que nos trouxe, né? É verdade, tudo, né? Veio numa crescente, né? O Jerônimo, uma empresa sólida, eu acredito que já virou tradicional aqui em Cuiabá. Já. Não, o Jerônimo, todo mundo já passou por lá, tem um carinho Vários enorme. Vários casais já se formaram lá. Vários casais, muitos artistas, Bastante, né? bastante. Que também é uma casa muito bem estruturada. E eu tenho certeza que faz parte da história de muita gente. Então, há 18 anos aqui em Cuiabá, realmente é algo que representa muito, Bastante. e principalmente para vocês que estão ali na frente, Com certeza. tocando todo Com esse certeza. tempo. Muito difícil, né? Uma luta diária, né? A gente fala que quem está fora da noite, imagina que a gente abre a casa lá na sexta-feira, É verdade. 8 horas da noite, fecha segunda, não tem nada a fazer, descansa a semana inteira. Fala, ai, que vida boa, né, Ricardo? A noite ela tem 24 horas, né, para nós, né? Quem Sim. tem vida noturna, quem vive da vida noturna, ela funciona 24 horas, porque de manhã tem que funcionar o escritório. Com certeza. De manhã ela tem que funcionar, de manhã tudo tem que acontecer para que você abra aquelas portas e atenda e receba seus clientes, né? Aquele planejamento também, né, Ricardo? Olha que Mas você tem que estar lá na frente. Nós somos felizes com ela e fomos muito felizes. Então eu acho que Eu olhar para acredito que trás. ninguém está lá no ramo de eventos sem amar, né, Ricardo? Não tem como. Tem que gostar muito. Tem Porque que é gostar. desgastante, é difícil. Enquanto as pessoas estão se divertindo, você está trabalhando. Sim. Então a gente falava isso para os colaboradores e fala até hoje onde a gente está. Gente, você tem que ter uma paz espiritual interna, porque eles estão se divertindo. Então ali a gente tem poderosos, ricos, todo mundo se transforma com um pouquinho de álcool, né? Com certeza. Administrar toda aquela vaidade com uma pitadinha de álcool, né, Ricardo? Mas é o equilíbrio que a gente vai desenvolvendo. Com certeza. Sensacional para a vida. É. Não é verdade? Que Muito. nos ajuda aí em várias frentes, que é isso que eu quero falar com você. Você é um empresário de várias frentes. Você atua ainda Sim. no ramo de entretenimento, porém agora você está abrangindo algo que eu tenho certeza que você ama muito, que é atleta, né? Você é um atleta, né, Ricardo? E agora? Eu falo que eu sou um esportista. Desde sempre esportista. A gente mexo com esporte desde criança, participo de tênis. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Me faz muito bem. Eu gosto de fazer. Em primeiro lugar, a saúde. Na saúde, mas eu venho dele, eu gosto da competição, eu gosto da maturidade que o esporte traz para você, incentivo meus filhos a fazerem isso. E aí me deparei com essa outra situação, né, Raio? Olha! Vê que surpresa boa? Sim, que maravilha. Como é que está lá o CT? Está muito bem. O CT agora, acho que se eu não me engano, a gente está com 1 ano e meio. 1 ano e meio? Passamos 1 ano praticamente. Ricardo, foi bem na pandemia. Bem na pandemia. A gente foi abrir e fechar. Meu Aí senhor. depois a gente abriu. E lá no CT a gente tem a R9, né, que é uma franquia de futebol infantil, dos 4 aos 15 anos, que está muito bem. E o CT Bonifácio, no seu complemento todo, tem R9, numa parte você tem beach tênis e futevôlei. Então, beach tênis é a sensação do momento. Sensação do Me momento. conta aí como é que foi essa febre do beach tênis. Ele conquistou rápido. Rápido porque ele é um esporte muito democrático. Ele é fácil de você aprender. Ele é um esporte familiar, onde o pai joga com a filha, com o filho, o marido com a esposa, os namorados. Então ele é um esporte que ele conseguiu reunir todo mundo. Você nunca pegou numa raquete de beach tênis, em 2 dias você já joga. Entendi. Você já brinca. Então a gente fala que ele é muito democrático. Não precisa ser um expert. E daí, como a pessoa vai se desenvolvendo no esporte, se você perceber isso, por que o ciclismo é muito forte? Por que tem bastante gente adepta à corrida? Você não precisa de muita coisa. Sim. Né? Você precisa de uma bicicleta, todo mundo anda de bicicleta, você começa a desenvolver, você vai ficando melhorzinho um pouquinho, vai melhorando sua bicicleta, e a hora que você vê, você está pedalando 50 km. O beach tennis está fazendo isso. Você entra, tem aquela primeira experiência, você fala, eu consigo jogar isso aqui. Poxa, eu nunca fiz um esporte de raquete, tenho vergonha, você vai lá e joga. A hora que você vê, a família inteira está envolvida. E virou uma febre nacional. Porque é o momento daquela
de compartilhar, né? Aquela Total. troca, aquele envolvimento, de ter algo em comum. Virou um convívio familiar. Então você Sim. vai nos condomínios horizontais, você tem quadras de areia. Hoje você está tendo prédios nos condomínios verticais, você tem quadra de areia. Você vai em São Paulo, está no centro de São Paulo. Saiu um pouco do litoral e veio para a região sul, centro-oeste. Olha que legal. Olha que então maravilha. A gente tem acesso a um esporte hoje que qualquer pessoa pode ter. Você começa com uma raquete barata, hoje você tem raquetes caras, mas o jeito de jogar, a maneira de você começar é muito fácil. Então acho que isso aí faz, e lógico, na areia, sol, praia, né? Tem tudo a ver, nosso calor. Então você Sim. consegue jogar de manhã, você consegue jogar final da tarde. E a gente está bem localizado, né? Com então, certeza ali na Miguel Sutil, naquele local, né? Todo mundo passa, já olha CT Bonifácio, todo mundo já conhece. E você está trazendo vários campeonatos, né? A gente fez um circuito esse ano muito forte, algo muito bacana. A gente até fez agora uma mudança. Nós tínhamos lá 3 campos de futebol e 3 quadras de areia. Agora a gente tirou um campo e nós fomos para 7 quadras de areia. Nossa! Para atender a demanda, para você ver como que tá. Então, lógico, só essa mudança já representa. Já tirar representa um campo, bastante. Já mostra, porque o comércio faz isso com a gente, sim, né? Ele vai te vai mostrando para onde está indo o movimento. E a onda vem empurrando a gente relutando um pouquinho, mas a gente tem hoje o futebol que é muito forte, o nosso lá que é o Tingore, um dos sócios nosso, o Gore. E o beach tênis, como eu era adepto dele, a gente foi dando entrada com ele devagarzinho. Ele chegou numa hora, tipo assim, o esporte conversando com você. E aí, você vai deixar eu entrar direito ou não vai? Que maravilha! E a gente fez um circuito esse ano, que foi o maior circuito do estado do Mato Grosso, até Olha, hoje. que legal. Chamou Circuito Track Field. Nós tínhamos eu acompanhei um pouquinho no seu Instagram. Foi bem bacana. Inclusive, você foi campeão lá. Eu vi, eu falei, olha só! Ganhamos que esses legal. dias lá. E aí a gente conseguiu fazer, a gente tinha uma média de 350 participantes por etapa, Elga. Olha, estado que inteiro. envolvimento, o estado inteiro. Muito, o estado inteiro. Então você vê os 350, ali você tem pai assistindo o filho assistindo o pai, primo, avô, tio. É uma convivência familiar linda, é muito gostoso. E sadio demais, acorda de manhã, esporte, todo mundo fazendo esporte. Uma diversão, né? Eu estou muito feliz, graças a Deus. Dá pra sentir, Ricardo. É totalmente diferente Total. do que a gente vive com eventos, que é a noite. Né? A noite gera um desgaste muito grande e durante o dia é uma outra realidade, né, Ricardo? Falo que vão falando que a gente, esses dias, minha filha, pai tá com ruga. Eu falei, então, papai perdeu algumas noites aí a mais. Mas essa experiência, que nem você falou no começo, nos ajuda muito, né? Acho que em tudo que a gente faz. Eu acredito que tudo na vida a gente não perde. Não. A gente é conhecimento e uma hora tudo aquilo faz sentido, né, Ricardo? Com certeza. Ricardo, olha só, estamos começando. Maravilha. Vou dar aquela paradinha, mas a gente já volta, é bem rapidinho. Tem muito mais bate-papo com o Ricardo Sempra. Estamos de volta hoje com um bate-papo especial, Ricardo Sempra. Olha, eu tenho certeza que muita gente tem aquela curiosidade de saber um pouquinho mais da vida pessoal, de como você enxerga o mundo, como é o seu dia a dia, como está o momento agora. Sim. Porque todos os empresários do ramo de entretenimento, pós-pandemia, podemos dizer assim, né? Houve muitas mudanças, Sim. assim, e todo mundo tem aquela curiosidade, meu Deus, o que aconteceu, quebrou, continuou, como é que foi difícil, e você está aí de pé, teve uma transformação muito grande na sua vida. Teve. E está assim feliz demais Bastante. nesse momento, vivendo o dia agora. Vivendo o dia. Eu acho que a pandemia, todo a gente olhando e os grandes comunicadores falam, né? Todo lado ruim tem um lado bom. Né? Tudo Verdade. que acontece de ruim, se você olhar para o outro ângulo, tem uma coisa boa. E a pandemia trouxe, principalmente nós lá de casa, mais para a espiritualidade. Então ela fez com que eu acho que se não tivesse isso, a gente não estaria forte em pé como a gente está. Sim. Então a gente já tinha uma caminhadinha, a gente estava começando uma história mais um pouquinho aprofundada na espiritualidade, a pandemia simplesmente nos jogou lá dentro. Olha que sabe? maravilha. Ela nos trouxe mais, a gente teve mais contato, a gente teve mais procura. Então isso aí acho que acalmou o nosso coração, tirou um pouquinho da nossa ansiedade. A gente passou pela Covid. Sim. Lá em casa. Vocês então pegaram a Covid? Tivemos essa experiência. Então eu acho assim, de tudo que a Covid, a pandemia fez lá em casa, o melhor que ela fez foi nos levar mais perto da espiritualidade. Então isso aí fez com que a gente criasse algumas rotinas que nós não tínhamos. E lógico,
na minha, graças a Deus, uniu mais a minha família. Nós já tínhamos uma cumplicidade interessante lá dentro de casa e isso fez com que a gente ficasse mais forte. Então, olha que maravilha. Acho que não tem coisa mais importante. Foi muito positivo, extremamente positivo para mim. Ó. Passamos perrengue, passamos dificuldade financeira nas empresas. Com certeza. Nós tivemos que mudar o nosso ritmo de vida, tudo tivemos pra caramba. Tivemos que fazer adaptações, tivemos. Só que com um elo muito forte, com um pilar muito forte, né? Então acho que isso aí nos manteve ali centrado e esperando essa turbulência passar. E ela passou, né? Passou. Ela passou. Graças a Deus, né? Graças eu quero a Deus. falar que realmente passou. Ricardo, uma das coisas que eu sempre admirei em você, e eu quero realmente que todos saibam, é esse seu lado família. Você sempre deixou isso assim muito transparente, sim. Né, da sua pessoa, da sua essência. Eu acredito que isso também contribui muito pela pessoa com que você é com as outras, com que trabalham com você, a forma como você aborda várias situações na sua vida. E isso aí é de você, né? Obrigado, gente. É muito elogio. Cuidado com isso aí, pode ser coisa de internet. Obrigado, Thelma, pelas palavras. Mas assim, eu acho que é a base de tudo, principalmente a minha. Né? A espiritualidade fala disso, né? A religião fala disso, né? Primeiro cuida de casa, né? Para depois você cuidar lá fora, né? Se a sua casa está bem cuidadinha, forte, está juntinha, você consegue externar isso para os outros. É verdade. Então eu acho que quando a gente tem paz dentro de casa, a gente consegue ser uma pessoa melhor para os outros, ajudar os próximos. Então lá em casa eu e a Patrícia e as duas crianças, Gabriel e Júlia, já com 13 e 9 anos. Só cresce, né, Ricardo? Só crescem. A gente cada vez que eu vou ver as fotos, eu falo, meu Deus, já tá maior. Começando a aparecer os fios brancos, as rugas, né, Olga? Mas assim, eu dou muito valor a isso. Porque a gente olha para trás, estava falando com você nos bastidores, a minha família foi construída e deu início aonde não tinha nada, né, Olga? Onde a gente simplesmente não tinha nada mesmo, assim. Então a gente tomou uma decisão eu e a Patrícia, de começar a namorar, de noivado, tudo muito certinho, parece. Deus foi conduzindo isso a gente. E a hora que a gente quis ter filho, a gente teve. A hora que a gente quis o segundo, a gente teve. A hora que a gente quis isso. Então a vida veio construindo e veio nos trazendo e mostrando que a gente precisava um do outro, né? Na época que eu tive que desgarrar, correr, andar, ela tinha que ficar. A hora que ela saiu para atender. Então a gente defendo muito lá em casa. Lá em casa é uma parceria que é difícil construir, né? Principalmente no meio que a gente vive. Sim, né? Com certeza. Tem vários amigos e colegas que são bem casados também, mas você precisa muito que essa companheira entenda. Lógico que você tem que fazer a sua parte. Com certeza. Né? Mas você precisa que ela entenda, porque você aquele apoio faz a diferença, né, vindo dela. Você vive num glamour, né, Olga? Você vive num momento que... Você lembra, muita vaidade. A gente não gostava, mas a profissão te coloca de cara, a profissão te vende de uma maneira que tem hora que você tem que aparecer mesmo. Com certeza. Então essa pessoa do lado, ela tem que entender esse momento que você passa, né? Mas a partir do momento que a gente também entende que aquilo é trabalho, que a gente está ali trabalhando e não se divertindo, aí você consegue transmitir isso para ela e estamos aí há 20 anos juntos. 20 anos juntos. É uma história, uma bela história. Uma bela história. Com certeza. 16 anos de casado, 20 anos juntos. Que maravilha, parabéns, né? Obrigado, pela família maravilhosa. Aí. Ricardo, eu tô sabendo também que, olha, como eu falei, várias frentes, são várias frentes mesmo. Você tem uma, agora roupa fitness. Isso, dentro do CT a gente tem a marca Atleta. Atleta. É uma marca. É uma marca? Uma marca de um parceiro nosso, que tem quase no Brasil inteiro. Ela é mais direcionada para o esporte de areia. Olha, o tecido dela é uma marca japonesa. Ela olha, que legal, já é adaptada totalmente. Muito, ela aguenta, você vê como é resistente. É rápido. Ela é rápida. Demais. E ela é resistente para areia, e ela tem tanto feminina como masculina, as sainhas com shortinho de baixo. Sim. As regatas para os homens, para as mulheres também. É uma marca bem interessante, grande nacionalmente, viu? Olha só. Ela é mais, assim, inicialmente ela estava mais voltada para o público do futevôlei. Entendi. O futevôlei usa muito ela. Porque o futevôlei usa muito o peito, a bola está muito em contato com a roupa, eles caem muito no chão, né, para pegar as bolas. O beach tênis é mais em cima. Aí a gente foi apresentando para esse público. Então, passa lá para conhecer. Eu vou te mandar um conjuntinho depois. Lá, com você certeza. Vai gostar. Chama Atleta. Muito boa. Atleta, que legal. É muito legal. Olha, várias frentes mesmo, mas Sim. tudo interligado, né, Ricardo? Tudo interligado hoje, E não deixa de ser entretenimento. Você tá vendo? É verdade. Tudo que a gente está fazendo, os eventos... Um ponto muito importante que você tocou. Hoje, nós falamos, você se afastou um pouquinho dos eventos noturnos, né? Os grandes shows. Mas lá no CT,
São eventos também. São eventos, não deixa de fazer. A gente tem os eventos da R9 com as criancinhas, a gente tem os eventos lá do futebol, tem os eventos lá do beach tennis. Evento. Com certeza. Estamos aí lidando com eles. E tudo, como nós estávamos conversando aqui no intervalo, você usa suas experiências também, né, para conduzir. Tem que usar. Aí a gente vai aprendendo outras coisas, mas é toda aquela bagagem que esses 20 anos, né? 20 anos não são 20 dias, né, Ricardo? Dias, são 20 anos ali. Aprendemos muito, erramos bastante, acertamos. Graças a Deus acertamos mais do que erramos. Com né? certeza. Então a gente tem que pegar essa experiência aí, a hora que a gente ver assim estamos sem saída, não estamos, né? Tá aqui um pouquinho e a gente vai lá e consegue conduzir os eventos. E tá indo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, um homem como você sempre tem projetos futuros, né? Lógico, a gente sempre tem que estar olhando para a frente. E o que está vindo por aí? Elga, hoje o nosso negócio está muito focado ali, né? Sim, está concentrado. Está muito concentrado hoje no esporte, na parte do entretenimento ali, desses esportes que a gente tem. Então a gente, como eu falei, a gente estruturou de novo o CT, né? Mudamos de campo para areia. Então, assim, a gente tem outras visões para sair, para levar o CT, a gente é assediado em algumas situações, mas como a gente passou um período muito difícil alguns anos atrás, né? Algum ano atrás, parece anos, olha só, anos. Passou muito rápido, né, Ricardo? Piscou. Então, a gente quer fazer com que o CT termine de estruturar, né? A gente está arrumando a casa ainda, a gente está pintando as paredes, como a gente diz ainda. Mas assim, o CT está sendo assediado para que ele saia daqui de Cuiabá. Olha só. Que tenha em outros lugares. Então a gente está estruturando aqui no estado? No estado mesmo. Eu acredito que é algo que faz muita diferença dentro de uma cidade. Tem cidades muito bem estruturadas. Bastante. Que precisa de um lugar como o CT. Mas primeiro a gente quer deixar a casa bem arrumadinha. Né? Com certeza. Então, a base é tudo, né? A base é tudo. Então a gente está estruturando o nosso corpo de colaboradores, tudo. A empresa está ficando redonda agora. Agora que a gente conseguiu enxergar ela um pouquinho de fora e falar, pô, que bacana que a gente conseguiu chegar até aqui. Entendi. Então acho que a gente tem grandes projetos aí para 2022 e é um ano, se Deus quiser, né? Vai ser um ano par para nós. Quando fala assim ímpar, não, esse vai ser um ano par para nós. Adorei o ano par, né? Porque a virada de 2020 para 2021, todo mundo estava com essa esperança, daí, nossa, foi o ano ainda. Não, lógico que a gente sempre fala, olha, teve pandemia, mas teve muita coisa positiva também, de transformação, como você mesmo falou aqui. Então, quem soube aproveitar esse momento, olhar para você, buscar o que realmente ama fazer, então, abriu uma oportunidade muito grande para muita gente, né? Você, Olga. Você usou, você se transformou. A pandemia, na verdade, assim, primeiro que a gente tem que agradecer de estarmos vivos, né, Olga? Com certeza. A gente viu tanta família, tantos amigos perderem, familiares. Então, primeiro a gente agradece por ter a oportunidade de estar vivo, ter passado por isso e estar aqui. E olha o que a gente conseguiu. Outras frentes, a gente se virou camaleão, né? Saiu de um lado, passou para o outro. Então, assim, parabéns pra caramba. Você é uma guerreira. Obrigada, tá lá Ricardo. De uma menina que começou com a gente fazendo um determinado serviço em camarote, ao tamanho que você eu falo, quando eu comecei com vocês me deram a oportunidade, eu gosto muito de contar essa história, porque eu era promoter, a sua promoter do Jimmy Jean. Você lembra? Lembro. Eu era sua promoter exercendo um trabalho lá, junto com vocês. Extremamente importante. Obrigada. Extremamente e aí, vocês visualizaram o potencial e me deram a oportunidade. Falou, Elga, olha, surgiu uma oportunidade aqui, você quer cuidar dos bangalôs? Nós fazemos um espaço reservado, nem era o setor, lembra? Aí eu falei, claro, obrigada pela oportunidade, legal. E hoje estamos aí com essa nova realidade. Que bacana, legal. E foi você. Obrigado, que legal. E eu lembro, mas eu lembro no meu coração, eu falei, olha, confiaram no meu trabalho, me deram uma oportunidade, é uma confiança, né, de verdade, que faz muita diferença. Às vezes você passa pela vida e tem pessoas que não te dão essa oportunidade, e transformou a minha vida. Com certeza. Muito obrigada. E a gente está preparado, né, Elga? Muitas vezes a gente não está, mas a gente tem que agarrá-la. Né? Depois a gente prepara, né? Depois a gente acelera. Com o carro andando, né, Ricardo? Com certeza. Ricardo, foi um prazer te receber, foi uma honra, uma satisfação. Eu não consegui expressar a felicidade de ter você aqui compartilhando. A hora que a Pâmela me mandou, eu aceitei na hora, porque assim, primeiro, é muito bonito ver a sua carreira, ver onde você está hoje, ver a sua seriedade, como você lida com a sua vida desde sempre, desde quando a gente se conheceu. E a hora que a Pâmela falou, eu falei, pá, Elga, eu paro tudo. A gente está lá corridinho, a gente tem nossos afazeres, mas assim, isso aqui é um retorno do que você já fez pra gente, tá? Então quem tem que agradecer somos nós. Você se entregou sua dedicação, você entregou seu tempo, você entregou o seu amor naquele momento para nós, dentro do que você foi fazer, e se dispôs a fazer e fez muito bem.
Você fez mudar o evento, que nem você falou, não existia um setor, esse setor foi criado e hoje ele é muito importante. Sim. E ele criou uma estrutura, hoje não tem como não ter. É verdade. Né? Então, mas quem levou isso a sério, e depois você foi criando alternativas para nós e a coisa ficou muito grande. Então eu vim aqui hoje, mais uma forma também de te agradecer. Parabenizar pelo momento, de verdade, parabenizar pelo seu momento, Ricardo. parabenizar pela sua carreira, pela essa história que você construiu na noite, agora na TV, Mato Grossense e Cuiabana, e agradecer pelo que você já fez com a gente e ter apoiado a gente também num momento tão difícil que a gente precisava de pessoas sérias e você foi uma delas que nos ajudou. Olha, são esses momentos que nos fazem seguir em frente, viu? Muito obrigada pelas... Quase me emocionei aqui, isso não parabéns, vale, mas você merece. Isso não vale, olha a mão suando. Não, mas muito você é uma guerreira, obrigada, você merece. obrigada Porque pelas as pessoas palavras. só estão vendo que a gente... Vê aqui a gente bonito aqui, vê a gente bem vestido, mas ali atrás a enxada tem hora que ela tem que ser amolada e ela é difícil. E só a gente sabe os calos que a gente tem na mão, né, Elga? É verdade. Então, pra gente estar aqui, e você... Eu não, porque eu não tô aqui falar de mim, falar de você. Ah. Pra você estar aqui onde você tá, você... ralou um pouquinho ali atrás, você se dedicou muito, né? É grande Obrigado mesmo, e parabéns, muito obrigada. tá? Não é à toa, né, que você é o Ricardo Sintra, que as pessoas admiram. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E a porta aqui do meu programa, do nosso programa, é sempre aberta. Vamos lá fazer um dia para você acompanhar Vamos marcar de fazer torneio lá. nosso, tá bom? Por favor, eu vou ficar muito feliz. E até a próxima. Obrigadão, um beijão, fique com Deus. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, já deixa sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.